Olá, vamos dar mais um passo à frente, né, na nossa disciplina Engenharia da Qualidade e vamos agora para o tópico do nosso material de estudo 6.2, que é calibração. E importante aqui nós frisarmos que no módulo anterior nós trabalhamos metrologia. O material está aí no teu texto, o material está aí disponível para você. E metrologia, ela é extremamente importante quando nós falamos da gestão da qualidade, em função de que, está relacionado com as ciências das medidas e das medições, né? Agora nós vamos para a calibração, que tem o quê? O objetivo de fazer com que todo o instrumento, todo o material utilizado para verificar as medições, que eles estejam perfeitos, né? Que eles estejam perfeitos. Então deixa eu colocar disponível aqui o nosso material. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos nós. Já está na tela, né? Porque ele fugiu. Deixa eu posicionar. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar, como eu disse, para metrologia e calibração, existem disciplinas onde vocês estudam mais aprofundado. Aqui é nós trazermos para o nosso campo de conhecimento, que é a área da gestão da qualidade, né? Então, nós não vamos precisar aqui aprofundar aqueles pormenores dos detalhes, né? Aqueles pormenores dos conhecimentos da disciplina. Deixa eu colocar aqui também a minha foto para ficar bonitinho. Ela não está vindo. Veio. Tem que ter paciência. Deixa eu ajeitar aqui direitinho para não pegar. Tudo perfeito. Então, vamos nós. Nós vamos utilizar esse artigo da ACC, que é Engenharia de Medição. Tá? Estamos aqui o link. Esse artigo ele foi produzido em... Deixa eu ver qual a data dele, onde está. Ele não coloca a data onde ele foi, quando ele foi lançado. Mas nós estamos acessando ele hoje, dia 7/12 de 2023. Vamos nós. O que é calibração e qual a sua importância no processo e na qualidade? Para entendermos o impacto da calibração, precisamos saber que, como tudo na vida, o instrumento de medição também tem um tempo de vida útil. Porém, este fato muitas vezes é esquecido pelos seus usuários e gestores. O entendimento da necessidade de avaliar o desenvolvimento de um instrumento de medição ao longo do tempo é fundamental para a confiabilidade dos resultados de medição e na obtenção da qualidade dos produtos e processos. Então, a calibração ela traz por objetivo para manter a confiabilidade dos instrumentos utilizados no processo de produção. A calibração ela vai nos trazer a convicção, a certeza de que aquele equipamento utilizado para fazer a medição, ele está perfeito, ele está correto. E coloca aqui nesse artigo que às vezes esquece em relação a isso. Então, é por isso que nós vamos verificar. No texto, né? No texto você tem todo o material lá para você trabalhar. Também você pode abrir aqui o link e acompanhar por aqui. O que nós vamos ver logo nessa foto aqui, nessa imagem? Quando nós vamos falar dos métodos
utilizado para a calibração, nós voltamos ao que nós vimos da engenharia da qualidade. Nós podemos utilizar qualquer uma daquelas ferramentas para verificar se aquele equipamento ele está conforme. Aqui ele mostra o diagrama de causas e efeitos, para estudar e verificar se esse equipamento ele está conforme, se esse equipamento está dentro dos padrões, né? Então veja você aqui, você tem um problema que é o resultado da medição. E quais foram os 6 M's, né? Aqui no caso foram 5 M's que foram analisados. Condições ambientais, o operador, se ele conhece, se ele sabe o que ele está fazendo, equipamento de medição, definição do mensurando. Nós falamos que é preciso de você ter um indicador, um método quantitativo para avaliar, procedimento de medição, tá? E o procedimento de medição que é adotado. Então aqui analisa-se todas essas situações para certificar se o equipamento ele está dentro dos padrões. Como pode também se utilizar qualquer uma ferramenta para você fazer a avaliação, qualquer uma ferramenta da qualidade. Vamos dar uma passada rápida desse texto, só para nós nos situarmos, né? Ele fala, ao longo do seu uso, um instrumento de medição tende a degradar o seu desempenho. Ou seja, é previsível que quanto mais o instrumento for utilizado, maior a chance que seu erro esteja acima do aceitável ou acima das especificações do fabricante. Certamente é importante ressaltar que o erro de medição não depende só do instrumento. Da mesma forma, outros fatores, como o método de medição, as condições ambientais, o padrão utilizado, a qualificação do operador e assim por diante. Então, o que ele citou aqui no exemplo, né, mostrado? Ele colocou aqui, assim sendo, a forma mais usual de caracterizar e avaliar o desempenho dos instrumentos de medição é a calibração. A calibração deverá ser realizada periodicamente e é uma condição necessária para que os resultados de medição sejam contáveis. Nós vimos lá em cima que você precisa de quantificar, você precisa de ter um número que caracteriza a conformidade daquele objeto de análise. Então, e é preciso que esses resultados eles sejam confiáveis. Ou seja, ele está dizendo que quantas vezes você utilizar aquele mesmo equipamento, ele tem que dar a mesma resposta. É isso que ele está falando. Ele fala, o mais importante é que as calibrações devem ser realizadas como testes de aceitação quando novos instrumentos ou equipamentos de medição são adquiridos. Ou seja, aí na sua indústria, onde você está gerindo, vai comprar um equipamento, e antes ele precisa de ser testado para verificar se ele está dentro dos padrões. Mas são indispensáveis quando existe alguma dúvida sobre o funcionamento do instrumento ou este é reparado após um defeito. Fez a reparação daquele equipamento, é preciso de testá-lo novamente para verificar se ele continua nos padrões. Se ele continua confiável, se aquele instrumento de medição, ele continua confiável, ele continua dando as mesmas respostas. E isso vai orientar também, quando se fala de processos, ele vai orientar tomadas de decisões e mudanças dos processos para melhorar a qualidade, para melhorar os padrões de qualidade. E ele continua, a calibração é um procedimento experimental e pode ser definida como um conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição, valores representados por uma unidade de medida materializada ou um material de referência e valores correspondentes nas grandezas estabelecidas por padrões. O que também nós temos que observar, né? Por exemplo, quando nós pegamos um determinado produto, ele tem ali o valor nominal dos seus padrões. Nós precisamos agora de checar
se os valores reais batem com os valores nominais. Então, quando nós trabalhamos esse equipamento, nós vamos verificar isso, né? E aqui tem outro exemplo, né? Equipamento calibrado em 29/12/99, e ele aqui passa por todos aqueles procedimentos para certificar que ele está de acordo. De uma forma simplificada, a calibração é uma comparação entre os valores de um instrumento de medição, uma medida materializada ou material de referência, e os valores estabelecidos por padrões sob condições específicas, tais como temperatura ambiental, ausência de poeira e vibrações, tensão de alimentação, etc. Desta maneira, as calibrações devem ser realizadas com base em referências técnicas, tais como normas nacionais e internacionais, documentos orientativos do Inmetro, procedimentos internos de laboratórios, aí nós vimos ali em cima a 17025, recomendações de fabricantes, etc. Ou seja, nós precisamos de seguir os padrões que foram estabelecidos. Vamos ver normas e requisitos técnicos, né? Usualmente, as calibrações são realizadas por laboratórios de calibração que podem oferecer serviços acreditados RBC ou rastreados, utilizando os padrões calibrados em laboratórios acreditados RBC. O que é RBC? Rede Brasileira de Calibração. Então, todos os laboratórios, eles têm que ter a aceitação, eles têm que estar registrados e têm que ter a aceitação da Rede Brasileira de Calibração para que ele seja utilizado. E aqui tem a norma da BNT, né? NBR ISO IEC 17025, como nós falamos, onde aborda aborda os requisitos para conferências de laboratórios de ensaios e calibração, e tem uma competência técnica avaliada pelo Inmetro, né? Ele fala, os laboratórios com serviço rastreado normalmente atendem a norma BNT ISO 9001, que é o sistema de gestão da qualidade e possui seus padrões calibrados em laboratórios RBC. Por que isso aqui nós voltamos a falar? A ISO 9000 é um ponto de partida para todas as outras que virão pela frente atendendo especificidades. Todas as normas utilizadas, elas lançam mão da ISO 9000. Então, todas passam por ela, porque ali é que estão todas as normas e orientações, que todas passam por elas, né? Então, todos os laboratórios, eles precisam de estar acreditados pela RBC e todas elas atendem a BNT a 17025. Tá? O mais importante é que os resultados de uma calibração devem ser apresentados em um documento técnico, usualmente chamado de certificado de calibração ou resultado de calibração. Sendo assim, o conteúdo de um certificado de calibração deve atender o requisito 5.10, apresentação de resultado de normas da BNT da 17025, que são os requisitos para competências de laboratórios e ensaios de calibração. Existem muitos vídeos muito interessantes sobre ensaios, né, sobre os laboratórios utilizados para ensaio, que você pode acessar a hora que você quiser. O Telecurso 2000, né, que vem de longas datas, ele tem vídeos extraordinários sobre laboratórios de ensaios de calibração. Você pode procurar aí no que você vai encontrar muitos vídeos disponíveis, extraordinários. Então ele fala, um certificado deve apresentar diversas informações sobre o procedimento e as condições de calibração. Usualmente é apresentada uma tabela ou um gráfico como resultado de cada ponto medido ao longo da faixa de medição do instrumento, bem como as estimativas do erro ou correção e da incerteza expandida associada do erro ou correção. Então veja, você vê que o certificado ele vem extremamente detalhado, porque não pode ter falha. Imagine você produzir uma válvula e essa válvula ela estanca gás.
Não pode ter nenhuma margem de erro, tem que ser 100% correto, 100% aproveitado. Imagina a indústria nuclear, né? A indústria nuclear não pode ter nenhuma falha, porque qualquer falha vai causar acidentes seríssimos, né? Então, aí nós vamos ver mais na frente no material de estudo você tem, mais na frente você tem, que existe uma margem de erro que pode acontecer. Mas existem situações que não podem ter margem de erro. Tem que ser 100% perfeito, 100% funcionando. Onde realizar a calibração? Essa é uma pergunta muito comum e do ponto de vista técnico, as calibrações podem ser realizadas por quem tem conhecimentos e meios para realizá-las. Mas caso seja realizada com o devido rigor técnico e respeitando as exigências de padrões, condições ambientais e tendo um procedimento claro, os resultados da calibração serão tecnicamente aceitáveis. Existem razões, né, para que as calibrações sejam realizadas por entidades especializadas e independentes. Especializadas, não precisa falar. Independentes pelo fato de que ela não tenha nenhum vínculo e nenhum vício de relação com o parceiro, com o cliente. De forma que ela vai fazer exatamente o que precisa ser feito. Então ele continua aqui, calibrações realizadas por entidades especializadas, independentes e neutras, são mais facilmente aceitas pelas partes envolvidas em uma transação comercial, ou no caso de alguma disputa. Também é importante avaliar o alto custo de laboratórios, padrões e pessoal qualificado. Então, é importante quando você trabalha com essas entidades especializadas e independentes, porque a aceitação é maior. A aceitação é maior entre as partes quando buscam as transações. Tá? Então, esse artigo eu quis trazer, né, porque ele tem um papel muito interessante, muito importante, quando nós falamos do processo de calibração. Tá? E você pode aprofundar mais, né, em outros sites, em outros links. Né? E eu deixo no teu material um outro link que também muito razoável, muito importante também para você complementar esse assunto. Deixa eu ver se eu consigo abrir um outro aqui para nós continuarmos. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou dar uma saída. Vou pegar esse daqui. Esse site aqui da Templum, né, que também tem um material muito bom relacionado à calibração. O que ele traz para nós? Também eu abordo esse assunto na sequência aí do 6.2 de calibração. Né? E ele está ali, mas eu trago o link aqui para nós darmos uma olhada. Tá? Lá tem outros assuntos também importantes, mas eu trago esse link desse artigo, porque nós temos que dar crédito ao autor. Está aqui, Carolina Carvalho. Ele foi desenvolvido em 8/2 de 2019, né? E o acesso, nós estamos acessando ele hoje, dia 7/12 de 2023. Óbvio
que ele pode sofrer alterações, mas aí todas as vezes que você acessar, eles vão sendo aprofundados. O que eu trago aqui, né, neste artigo? O VIM. Nós falamos lá do VIM, que é o Vocabulário Internacional 2000 de Metrologia. O Vocabulário Internacional de Metrologia, você pode também acessar, eu tenho o link aí no material, onde você pode acessar e baixar ele. E é importante você ter ele com você, né? Aqui nesse artigo ele traz uma abordagem boa, onde ele coloca aqui o que é importante nós vamos trazer nesse artigo aqui. Fala, antigamente era usual citar a verificação e a calibração como aferição. Porém, vale ressaltar que o termo aferição não faz parte do vocabulário mencionado no VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. E o Vocabulário Internacional de Metrologia, ele traz alguns conceitos importantes: verificação, calibração e ajuste. O que é a verificação? É o fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz requisitos especificados. Então você verificou os dois lados e chegou à conclusão que os dados estão corretos. Esse é um termo utilizado que está presente no Vocabulário Internacional de Metrologia. A calibração, por sua vez, é a operação que estabelece, sob condições específicas, numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecido por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Numa segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando a obtenção do resultado de medição a partir de uma indicação. Então, a calibração, ela tem ali pelo objetivo encontrar o ponto ideal, ou seja, entender que aquele equipamento ele atende perfeitamente aos objetivos. E, por outro lado, apresentar quais são as margens de erros que são possíveis para determinadas situações, para determinados produtos, para determinados equipamentos, né? Como eu falei, tem uns que não pode ter margem de erro, ele tem que ser 100%. O outro já possibilita essa margem de erro. A calibração é para isso. Esse é o termo que está no vocabulário internacional. O outro termo é ajuste, conjunto de operações efetuadas no sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas correspondentes a determinados valores de uma grandeza a ser medida, né? Conjunto de operações efetuadas num sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas correspondentes a determinados valores de uma grandeza a ser medida, né? Fala da certificação, né? Fala da certificação que nós já vimos lá na outra. Ele aponta aqui, né, que a qualidade, nesse artigo ele traz que a qualidade e a confiabilidade, você pode utilizar das ferramentas da qualidade, como nós vimos ali para trás. Aqui você vê no Vocabulário Internacional, se você abrir esse link, né, que está disponível para você, por aqui você clica e vai abrir o Vocabulário Internacional de Metrologia, ok? Então, você pode utilizar das ferramentas da qualidade, ele fala aqui do PDCA. Por quê? Todo parâmetro de qualidade começa pelo PDCA, né? Planejamento, ação, o fazer, né? A checagem, a verificação ou a verificação, né? Que é o Plan, Do, Check, Act. Planejar, executar, verificar e agir, que é a ação. Nós vimos lá no início desse vídeo, né, a utilização do diagramas de causas e efeitos. E aqui ele traz o PDCA. E tem também o MASP que você pode utilizar, que nós vimos ali atrás.
né? Nós vimos ali para trás que você pode utilizar. E todos eles vão seguir as normas da ABNT. Então, seguindo o PDCA, depois vem as normas de calibração, né? A calibração e as normas de gestão, que nós vimos, olha, a ISO 9001 em 2015, lá atrás, a ISO 14001 em 2015, também ali atrás, a ISO 45000 2018, que está relacionada com a organização deve assegurar os equipamentos. 45.000 fugiu da minha mente, não está ele aqui embaixo. Está relacionada com a gestão do meio ambiente? Não. Fugiu da minha memória. Nós vamos encontrar. Sistema de gestão ambiental. Segurança no trabalho. Segurança no trabalho. É isso aí. Me veio na cabeça uma série de coisas, menos o termo correto. Então, todas elas vão ser utilizadas para você fazer uma gestão da calibração, né? E agora, o que calibrar, nós já vimos, né? O que calibrar são todos os equipamentos que serão utilizados, que eles vão dar parâmetros a um determinado produto. Ele fala que se a sua organização recebe materiais como chapas de aço e estas são inspecionadas no recebimento quanto à espessura, para garantir as especificações, os instrumentos utilizados nessa medição, por exemplo, são paquímetros. Tá? Você recebe uma chapa e ela para você utilizado numa determinada produção. Ela tem que estar cumprindo aquele objetivo. Durante o processo de fabricação de uma geleia, por exemplo, você acompanha a viscosidade do produto para depois enviar ao envase, né? A envase. Então, utiliza um viscosímetro para você fazer a medição e este equipamento deverá ser calibrado. Sendo a sua empresa uma instaladora de ar-condicionado, durante e após a instalação, seus instaladores realizam testes de voltagem e amperagem. Portanto, o multímetro utilizado nestes testes deverão ser utilizados. E assim sucessivamente. Exemplos de equipamentos que devem ser calibrados em SGSST: detectores de gases, manômetros, medidores de ruído, medidores de iluminância, equipamentos de aferição de pressão arterial e assim por diante. Então, todos eles estão relacionados à saúde, ao sistema de gestão que abrange todo o sistema de gestão que está relacionado mais diretamente com a cidadania. Como gerenciar é aquilo que nós falamos, esses aparelhos, eles precisam de ser testados, né, periodicamente, eles precisam ser testados periodicamente, e ali você ali você vai observando se ele está dentro dos parâmetros que nós precisamos para ele funcionar, tá bom? E cada caso é um caso, como nós falamos, essa disciplina, esses assuntos você aprofunda em disciplinas específicas, então nós não vamos aqui fazer cálculos, etc. O que nós precisamos é de saber que do material que nós trabalhamos, né, na metrologia, na calibração, eles vão dar o que nós precisamos para trabalhar a questão nós vamos precisar para trabalhar a questão da qualidade, da gestão da qualidade. É esse o objetivo desse material aqui nesse tópico 6.2, que é a calibração, seguindo o material que você tem de estudos, ok? Bons estudos para você.